A direção do Internacional fará um importante pedido nessa reta final de temporada 2024 e a indicação de qual jogador será vendido até o mês de dezembro já existe, inclusive uma mudança nesse panorama, um grande problema que está resultando nisso, e eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo um assunto importante, tá? Em relação à grande venda que deve ser feita até o mês de dezembro. Um pedido foi realizado pela direção colorada e envolve também essa venda, envolve as finanças do clube e a gente vai falar tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui, tá certo? É claro que também esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. É a minha casa de apostas esportivas, é o site mais seguro e é a melhor do mercado, mas jogue com responsabilidade, tá? O site é para maiores de 18 anos. Gente, vamos lá. O Internacional vai realizar, possivelmente nas próximas horas, tá? Mas deve ser essa semana ainda, um pedido de suplementação orçamentária dentro do Conselho Fiscal do clube. Claro, o assunto é debatido no Conselho Deliberativo, passa pelo Conselho de Gestão, que é o presidente Alessandro Barcelos e os seus 4 vice-presidentes, mas esse pedido já está definido que vai acontecer no Conselho Fiscal do clube e possivelmente será aprovado dentro do Conselho Fiscal do Internacional. Aí tem muita gente que pode estar chegando aqui e vai perguntar: o que raios é uma suplementação orçamentária, Lucas? É basicamente uma autorização que o Conselho Fiscal do clube dá para que a direção gaste mais do que foi previsto no orçamento. Vou dar um exemplo aqui, tá? Foi previsto no orçamento um gasto de 100 milhões. Chega na reta final, tem um déficit, que é quando tu arrecada menos do que tu teve de despesa, menos do que tu gastou naquele ano. Por conta disso que tu pede a suplementação orçamentária. Ela era um orçamento de 100 milhões e tu pede, eu quero gastar 130, eu quero gastar 150, porque a gente teve muita despesa. E aí vai ser aprovado ou não, a tendência é que seja aprovado. Esse pedido de suplementação orçamentária é muito por conta do déficit do Inter, que aumentou e muito. Agora entrou de vez o valor das enchentes dentro do orçamento do Internacional. Por exemplo, nos primeiros 4 meses do ano, até abril, que foi quando começou a enchente, ou seja, esse valor não entrou naquele déficit, o Inter tinha um déficit na ordem de quase 100 milhões, de 98,6, 98 milhões e 600 mil reais. Porém, depois entraram os valores a curto e a longo prazo da enchente e esse déficit subiu para mais de 148 milhões de reais. Para vocês terem noção do impacto que a enchente tem nos cofres do Inter nesse momento. Por conta disso, com o aumento do déficit, que, repito, é quando tuas despesas são maiores do que as tuas arrecadações, e aí a gente pode citar em despesas lá daqueles primeiros 98 milhões e 600 mil, aqueles primeiros 4 meses do ano, foram algumas rescisões de contrato que aconteceram no Internacional, aí depois vem as enchentes, o quadro social caiu, ele está voltando a se restabelecer nesse momento do ano, nessa reta final de temporada do Internacional. Então, é um conglomerado, que daí envolve enchente, como eu disse, rescisão de contrato, quadro social, bilheteria diminui, porque não estava tendo jogos, né, por um tempo. Por conta disso, se tem um déficit. E aí, tu tem que fazer a solicitação de suplementação orçamentária. Só que tem outra questão que vai mudar também nas finanças do clube, tá? E aí é uma informação do meu parceiro Alexandre Ernst, do Voz do Gigante. Eu conversei com algumas pessoas que confirmam isso já também nos bastidores. Os 135 milhões em venda de atletas vai aumentar para 200 milhões de reais em venda de atletas. É o maior disparado número, previsão orçamentária em venda de atletas desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos, que começou em 90 milhões, foi para 115, foi para 130,
Foi para 135 esse ano e agora já está aumentando no mesmo ano para 200 milhões essa meta orçamentária, muito por conta desse déficit e desse prejuízo que o Inter teve, principalmente por conta das enchentes. Isso é claro e cristalino com todas as pessoas que a gente conversa, tá? A enchente fez total diferença para o aumento desse valor. Provavelmente ele aumentaria? Provavelmente. Porque o Inter teve também uma questão de ter sido eliminado das competições. Mas será que o Inter seria eliminado das competições se não tivesse enchente? Não tem como a gente fazer futurologia aqui e nem voltar também lá no passado para tentar adivinhar o que aconteceria. Agora, a enchente sim teve um impacto bem importante nesse cenário financeiro do Inter. E isso envolve a venda de atletas, que envolve o futebol atual e o futebol do ano que vem, de 2025, do Inter, que a gente espera que o Inter saia da fila e volte a conquistar títulos, que é o que mais importa também nesse momento. E esse aumento, a gente está falando um aumento aí em 65 milhões de reais, de 135 milhões em vendas para 200, o aumento em 65, então, milhões de reais. Isso deixa muito claro qual que deve ser a venda do Inter. E se trata do Vitão, que teve uma proposta do Napoli de 7 milhões de euros. O Inter subiu a pedida, quer receber 10, que era a proposta do Real Betis lá no meio do ano, quando o Vitão quase se transferiu para o futebol espanhol, e casaria 100% com esse valor. Se vender o Vitão, o Inter vai bater os 200 milhões em vendas em 2024, porque o Inter já passou desses 135 milhões com as últimas vendas. E teve algumas questões paralelas durante o ano, né? Teve o Léo Ortiz indo pro Flamengo, o Inter ganhou um cascalho, o Charles saindo da Dinamarca, o volante que surgiu na base do Inter indo pro Corinthians. Tudo isso também entra nessa venda de atletas e é mais um cascalho que entrou. Então o Inter conseguiu, com a venda do Igor Gomes, que foi mais recente, de 24 milhões de reais, passar desses 135 milhões. Ou seja, o jogador que pode fazer o Inter chegar nesses 200 milhões é o zagueiro Vitão. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.